Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, nestes minutinhos do nosso dia que nos reunimos, elevando nosso coração ao alto, elevando nosso coração a Jesus, rogando ao Senhor pelo teu bálsamo de amor que fortifica a nossa alma, que nos concede esperança e acende a nossa fé. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos refletir lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que o capítulo 28 ele é destinado à coletânea de preces. E antes de cada prece, ele traz uma explicação sobre o tema. E o nosso hoje é sobre a obsessão. Então a passagem é pelos obsediados no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Contudo, devido à riqueza deste tema, a riqueza dos detalhes que envolve o tema obsessão, eu não vou usar apenas o Evangelho segundo o Espiritismo como base para a nossa reflexão. Também usarei com ele como uma dupla aí o Livro dos Espíritos. Algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos que vão nos ajudar a compreender sobre o tema. Sempre quando trago aqui as nossas reflexões, ao ler ela, meditar sobre ela, eu faço algumas pontuações que são importantes para trazer aqui para todos nós, como um ensino, como uma aprendizagem. E hoje eu vou aqui seguir o nosso roteirinho, as anotações que eu fiz para ser fiel ao tema, para andarmos juntinho com a base do Evangelho segundo o Espiritismo, visto a importância e a seriedade deste tema. Bom, meus queridos amigos e amigas, a primeira coisa que é compreendermos que a obsessão, ela não tem nada de misterioso ou místico. Porque a obsessão, ela é uma ação que é resultante das nossas imperfeições que ainda carregamos, as nossas imperfeições morais. Nós ainda somos almas enfermos. Somos almas que carregam desejos perniciosos, más tendências, pensamentos maléficos, e tudo isso resulta na nossa imperfeição moral. E será essa imperfeição moral, quando não tratada, quando não olhada com carinho para ser modificada, que vai ser um campo aberto para que os espíritos, nossos irmãozinhos que se comprazem no mal, entrem em sintonia conosco. O Evangelho de hoje nos esclarece: a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. É importante nos atentarmos e termos consciência desta primeiro tipo de obsessão, que é uma simples influência moral, e que todos nós estamos sujeitos. É aquela inspiração ali de uma ideia maléfica, é um desejo pernicioso que surge, mas que tem ressonância com o que habita em nosso coração. Vamos pensar que essas nossas sequelas morais, elas são sequelas morais que eu digo, são os desejos perniciosos, os nossos pensamentos que não são profícuos para a nossa caminhada espiritual, que essas nossas sequelas morais, elas vão aparecer, elas vão ser exteriorizadas, digamos assim, através das nossas falas, das nossas ações e, sobretudo, através dos nossos pensamentos. Lembremos que o pensamento, ele também é ação. Ele é uma grande força. E através desses pensamentos, é como se nós entrássemos em sintonia. O nosso pensamento é como se ele fosse uma onda de rádio, em que nós vamos sintonizando ali. Vamos pensar um exemplo simples aqui para nós. Quando nós oramos, quando entramos em prece, nós elevamos o nosso pensamento. Nós sintonizamos o nosso pensamento com os campos mais altos, com os bons espíritos, com o nosso Pai que estás nos céus, com o Senhor Jesus. Nós elevamos essa onda. Agora, quando nós ruminamos pensamentos perniciosos,
nós abaixamos essa onda. E com o que é que ela vai sintonizar? Com os irmãozinhos espirituais que se comprazem no mal. Então essa ligação, esse fio de ligação entre o encarnado e o desencarnado vai depender dessa sintonia que nós estamos emitindo através das nossas falas, pensamentos e ações. Na pergunta 473 no Livro dos Espíritos, nós somos esclarecidos com a seguinte resposta: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Aqui, só para esclarecer, é que muitos acreditam que o ato da obsessão, que esse acontecimento da obsessão, ele é quando um espírito entra no corpo de alguém. E não, ele não entra no corpo de alguém. Aqui nos diz, o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Na verdade, ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. E o nosso evangelho vai complementar isso dizendo que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. Vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, de ações que podem ser campo aberto para que a obsessão ocorra, porque nós temos que entender que a obsessão, ela só vai acontecer se a gente abrir campo para que ela aconteça. Olha, primeiro ponto, se nós nos comprazemos muito na raiva, na falta de paciência, naquele orgulho ferido, se nós nos comprazemos muito nisso, nós vamos abrir campo para os espíritos que também desejam a vingança, a cólera, que vão inspirar essas ideias em nós. Outro exemplo, se nós nutrimos vícios morais e não morais também, nós estamos criando ambiente para que os espíritos usufruam desses vícios junto conosco. Se nós temos o hábito de ficar ruminando pensamentos negativos contra o trem, nós estamos ali abrindo campo para os espíritos que se satisfazem com intrigas, com fofocas. Por isso a importância de construir o reino de Deus em nosso coração, porque a partir do momento que nós nos esforçamos para construir o reino de Deus em nosso coração, nós nos esforçamos para retirar essas ervas daninhas e semear as boas virtudes no lugar. Contudo, é muito importante, e isso é uma coisa que eu já disse em uma das nossas reflexões, lá na reflexão dos inimigos desencarnados. Esses irmãozinhos que se comprazem na maldade, na obsessão, eles são irmãozinhos que carecem de amor, que são irmãozinhos que carecem de educação moral, educação espiritual. Não adianta a gente querer ter raiva, ter ódio, desejar vingança a eles com o que eles estão fazendo. Isso só vai nutrir ainda mais esse fio da obsessão. Eles necessitam do amor. E lembremos que o amor é a força transformadora. O amor é a força transformadora que toca até o coração mais endurecido, que semeia em todos os corações a mudança para o bem. Então, para esses irmãozinhos, nós temos que amar. E que seja o amar na forma da prece. Que seja o amar elevando os nossos pensamentos para que Jesus toque eles ao arrependimento, ao desejo de mudança. E não podemos nos esquecer que também devemos mudar, devemos procurar nos aprimorar espiritualmente, retirar essas ervas daninhas, essas sequelas morais que a gente ainda carrega, para não ser campo mais da obsessão. Hoje, o nosso evangelho, ele traz uma prece lindíssima para quando passarmos por este momento da obsessão, nós recitarmos ela do fundo do coração, com o coração elevado ao alto e com todas as nossas forças. Eu sei, meus queridos amigos, no momento da obsessão, às vezes e por vezes, nós negamos ajuda. Achamos que está tudo normal. Achamos que aquilo é nosso mesmo. E queremos continuar nutrindo aquilo. Mas é essencial nós termos a humildade no coração de reconhecer
de reconhecer que são essas sequelas morais, essas imperfeições que nós carregamos, que abrem campo para essas sutis obsessões que acontecem. Se o pensamento que vem a nós, ele não é profícuo para a nossa caminhada de evolução espiritual, deixemos esse pensamento ir, não vamos alimentar. Se algum desejo que nós nutrimos em nossa alma não é profícuo para a nossa jornada espiritual, vamos meditar sobre ele e arrancá-lo do nosso coração. Nós temos que nos preencher de tudo que é salutar, de tudo que o nosso Senhor Jesus nos inspira para a nossa jornada no bem. Nós somos ceareiros do bem, nós somos cooperadores da obra divina e nós temos que nos preencher, nutrir, buscar e agir no bem, em tudo que eleva a nossa alma. É isso que nós temos que buscar e dessa forma não há como sintonizar com os irmãozinhos que se comprazem na obsessão. Hoje, com todo o nosso coração, com o pensamento elevado ao alto, eu convido a todos para recitarmos esta prece belíssima que se encontra em nossa passagem, que é uma prece, que é uma gota de esperança para os momentos que passarmos pela obsessão, seja ela sutil ou seja ela completa, que causa perturbações nas nossas faculdades mentais. Vamos juntos, em um só coração e em um só pensamento, recitar estas palavras que elevam o nosso espírito ao Senhor Jesus. Meu Deus, permite aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permites, meu Deus, para a minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas qualquer que seja o seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para reconhecer. Combatei sobretudo em mim o orgulho que me cega sobre os meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode senhorar-me. Fazei, ó meu Deus, que esse revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios. Uma que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Que assim seja. Hoje eu digo a todos que este tema, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo. Aqui são apenas alguns minutinhos. Então, nas minhas anotações, na minha reflexão aqui para todos vocês, eu fiz uma simplificação, um resuminho. Mas como eu disse, eu sempre convido a leitura completa do capítulo e também a leitura do capítulo 9, lá da segunda parte do Livro dos Espíritos, que essa segunda parte, no capítulo 9, ela traz muitas informações preciosas sobre a obsessão, sobre a sintonia dos espíritos com os nossos pensamentos, como ocorre essa afinização. Então eu convido a todos a leitura completa. Hoje nós vamos encerrar, finalizar com esta prece lindíssima e eu espero que
todos levem em seu coração esta chamadinha de consciência para refletir sobre o que nós estamos nutrindo no nosso íntimo. Se nós estamos nutrindo as duas chagas, que é o orgulho e o egoísmo, duas chagas que se ramificam em diversos pensamentos, desejos e sentimentos perniciosos, ou se nós estamos ali combatendo com a espada do ensino do Cristo essas chagas e buscando semear as boas virtudes no lugar delas. Tenham todos um excelente dia. Essa foi uma mensagem feita com muito amor, com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Tenham uma excelente quarta-feira, tenham um excelente dia. Nos encontramos amanhã às 7h30 para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Que assim seja.